Irmãos, eu saúdo a amada e santa igreja com a santa paz do Senhor e graça e paz a todos os irmãos. Irmãos, antes de falar sobre o texto, eu gostaria de registrar aqui a minha profunda alegria de estar aqui participando de um momento ímpar, né? Onde nós estamos aqui para adorar, glorificar e bendizer o santo nome do Senhor. E aqui eu não vou dizer a minha antiga família, tá, que são vocês, mas vocês houve esse intervalo. Eu já me sentei nesses bancos, já fiz parte desse ministério, e os irmãos não têm ideia da alegria que eu estou nesse momento, quando o nosso amado pastor presidente, o pastor Robert, o anjo dessa igreja, nos fez o convite. A princípio foi um misto de tensão, um misto de alegria, mas logo depois a alegria se apoderou do meu coração, e confesso aos irmãos que era um sonho para mim, para ser realizado nesse ministério, estar convosco e poder ter a honra e o privilégio de trazer uma palavra da parte do Senhor. Não é fácil o papel do pregador. Nosso pastor e os demais pregadores dessa amada igreja sabem como é que são os preparativos, né? Dias em oração, irmão Rogério, irmã Raíssa, que vieram comigo, são dias de preparo, aonde o pregador, ele se debruça sobre o livro santo, ele se põe, Elton Júnior, de joelhos, né? E ele busca uma palavra, porque nós, pregadores, não sabemos de fato qual a palavra que os irmãos estão precisando ouvir. Por isso nós buscamos a quem sabe, aquele que é onipresente, onipotente e onisciente. E na sua onisciência ele sabe todas as coisas, e sabe o que os irmãos precisam ouvir nesta noite. Então aqui, debaixo da ação e do mover do Senhor Espírito Santo, é que nós estamos aqui para trazer uma palavra aos irmãos, e que rogo ao Senhor, que é o autor da palavra, o verbo, que é o Senhor Jesus, que Ele me use poderosamente, que não seja eu que fale, mas Ele me use apenas como vaso, como instrumento, apenas os meus lábios, para trazer uma palavra substancial, uma palavra que nos alimente a todos nós, porque o pregador é o primeiro a ser alcançado pela pregação. É essa que é a regra. Nós somos o primeiro a sermos atingidos pela palavra. E hoje, irmãos, aprove ao Senhor eu pensei, quando recebi o convite para um culto de ceia, trazer uma mensagem a respeito da Santa Ceia, mas o Senhor, o Espírito Santo, não quis que fosse essa a mensagem desta noite. E como quem manda e quem está no controle é o Senhor, o Espírito Santo, Ele determinou que a palavra fosse a respeito do novo nascimento. E é a respeito desse tema, irmãos, que nós estaremos discorrendo, mas não antes agradecendo e também trazendo aqui um abraço fraterno do meu pastor presidente. Hoje eu faço parte da Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará, em Caxias, cujo presidente é o pastor Edifran Costa, e ele, com a permissão dele, estou aqui hoje para trazer essa palavra, mas trago do Ministério Assembleia de Deus do Guará um grande abraço fraterno em Cristo para todos os irmãos, tá bem? Então, amados, vamos ficar de pé em reverência ao livro santo, ao livro sagrado. Vamos abrir, irmãos, a palavra no Evangelho segundo o relato de João, o quarto Evangelho de João, no capítulo de número 3, João capítulo 3, a irmã já está ali com tudo lá na tela, um recurso que muito é útil para nós. Eu estarei lendo aqui, irmãos, a versão Ara, Almeida Revista e Atualizada, é a que eu estarei lendo para os irmãos. E o texto, irmãos, vai dizer o seguinte: todos já encontraram?
aqueles que não portam a palavra, não tem problema, ouçam. O apóstolo Paulo vai dizer para nós, na carta aos Romanos, ele vai dizer no capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. E eu aqui não poderia também de fazer mais um registro, aproveitando aqui a bondade dos irmãos. A nossa caminhada teológica começou exatamente nas mãos do pastor Robert. Tive o privilégio de cursar ainda um ano de teologia com o pastor Robert. A sede do seminário, da escola de teologia, era na igreja presbiteriana de Caxias. Por causa da pandemia da Covid-19, houve uma paralisação. E essa paralisação se tornou tão grande, de tantos anos, que depois houve uma dissolução, os alunos migraram, viajaram, foram para outras cidades, mas ainda cursamos um ano. E aprove ao Senhor que nós continuássemos, com o curso até chegarmos ao final. Já estamos na segunda etapa, o bacharel em teologia, já estamos na segunda etapa do curso, mas já temos o nosso diploma, o certificado, a carteirinha de pastor. Então, meus amados, após o registro, e minha gratidão eterna ao pastor Robert, foi ele que me fez amar a carta de Paulo aos Romanos. Quando alguém prega ou fala da carta de Paulo aos Romanos, eu não posso deixar de me lembrar do pastor Robert. Foi o primeiro a me estimular a conhecer. Então ele é o retrato para mim da carta de Paulo aos Romanos. Mas quis o Senhor, aprove ao Senhor que a pregação fosse no Evangelho de João. E a palavra, irmãos, vai dizer o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe respondeu Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre, Nicodemos, em Israel, e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis, se vos falar das celestiais? Glória a Deus. Os irmãos podem assentar-se com reverência, com temor e tremor, para que nós possamos proclamar esta palavra. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é sobre o novo nascimento, sobre uma doutrina, a doutrina também chamada de doutrina da regeneração, a doutrina do novo nascimento. E essa doutrina, irmãos, tem sido afastada dos púlpitos das igrejas. É um tema muito esquecido, é um tema que não é muito lembrado, é pouco pregado na maioria das denominações. E eu digo para os irmãos,
é um tema da mais alta relevância para todos nós. Compreendermos uma doutrina que, se nós não tivermos a compreensão perfeita dessa doutrina, nós poderemos perder essa dádiva da salvação. Então nós precisamos entender a respeito dessa doutrina, a doutrina do novo nascimento. E aqui o evangelista João, ele vai usar aqui um personagem, e nós vamos ver que esta passagem, ela só está descrita e relatada em um dos 4 evangelhos, apenas, irmãos, no evangelho de João. Só João relata esse acontecimento na vida e no ministério terreno de Jesus. Então, só João narra esse evento. E João vai narrar um encontro. O encontro que eu costumo dizer, pastor Robert, é um encontro sobrenatural, um encontro talvez de tantos encontros que Jesus teve com outros personagens. Jesus se encontrou com a mulher samaritana no poço de Jacó, Jesus se encontrou com 10 leprosos, com o cego Bartimeu e tantos outros encontros Jesus teve durante o seu ministério terreno. Mas esse é o encontro. É um encontro dos mais importantes. E Jesus, na sua onisciência, já sabia daquele fato, sabia que esse personagem chamado Nicodemos iria procurá-lo. E Jesus já sabia, porque Jesus, ele tem os atributos da Trindade, e a Trindade é onisciente, ela sabe todas as coisas. Antes mesmo, a palavra vai dizer que antes mesmo que nós formulemos a palavra ou o pensamento, Jesus já sabe o que nós vamos falar. O que nós vamos falar, irmã, daqui a um ano, nós não sabemos o que é, mas o Senhor Jesus já sabe o que iremos pensar, o que iremos falar. Por isso, Jesus é Deus. Por isso, Jesus é 100% Deus e é 100% homem. Então, o Senhor Jesus vai usar esta passagem, uma passagem por demais conhecida por toda a cristandade. Mas nós precisamos analisá-la, estudá-la, nos aprofundarmos nessa palavra, até porque, irmãos, os conhecimentos mais ricos nós obtemos quando nós mergulhamos em águas mais profundas. Quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra, mais nós vamos obter preciosidades, pérolas e pedras preciosas, vindo da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele vai nos advertir e dizer, ele vai dizer raiz, e outras traduções pecais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer as Escrituras, precisamos examinar as Escrituras. Embora o texto pareça conhecido, mas certamente o Senhor, o Espírito Santo, trará para todos nós uma visão diferente, para que a partir desta noite tenhamos uma compreensão do que é o novo nascimento. Até porque o personagem Nicodemos, ele vai procurar o Senhor Jesus por causa de uma dúvida. Quantos de nós, pastor Robert, Elton Júnior, quantos de nós temos ainda dúvida a respeito da nossa salvação, Júnior? Quantos de nós ainda temos a dúvida que o personagem Nicodemos tinha? E foi esta motivação que levou Nicodemos a procurar o Senhor Jesus. Claro que Nicodemos já havia, Márcia, ele já havia sido informado sobre a obra, o ministério do Senhor Jesus. Talvez Nicodemos até já tenha ouvido algum sermão proferido pelo Senhor Jesus, e talvez o Senhor Deus, o Senhor Espírito Santo estava preparando aquele homem para um encontro definitivo, um encontro de salvação. Certamente ele já sabia, ele já
conhecia, ele sabia que naquele período do ministério terreno de Jesus, muitas pessoas, já eram milhares de seguidores, pastor J. Abreu, que eu agradeço por o senhor estar aqui conosco. Então já milhares acompanhavam já o Senhor Jesus. E este homem, o texto vai dizer que ele era um homem importante. Nicodemos não era um homem qualquer em Israel. Vai dizer que esse homem logo no início, esse homem ele era da seita dos fariseus. Irmãos, a seita dos fariseus era a seita mais frequente, era mais que tinha o maior número de pessoas naquela época, era a seita dos fariseus. O escritor Flávio Joséfo vai admitir nos seus escritos que essa seita possuía, irmãos, cerca de 6.000 membros. Era uma seita até certo ponto, com uma quantidade razoável de pessoas que eram da seita, eram judeus da seita dos fariseus. Mas o texto também, irmãos, vai dizer que esse homem ele fazia parte não apenas daquele grupo de 6.000 fariseus, mas ele fazia parte de um grupo ainda mais seleto dentro do judaísmo, dentro do farisaísmo, e ele era parte integrante do Sinédrio. Ele fazia parte de um grupo mais seleto ainda do que os 6.000 fariseus. Ele era do grupo do Sinédrio. O Sinédrio, irmãs e irmãos, era um grupo importante, era como se fosse o Supremo Tribunal Federal de Israel. Era o Sinédrio, irmãos, que julgava as questões jurídicas de Israel. Então esse homem fazia parte desse grupo seleto, que era constituído por 70 homens. 70 homens faziam parte do Sinédrio, e havia ainda mais um componente, a liderança, o presidente desse grupo, que era o sumo sacerdote, o líder, o chefe desse grupo. Então era um grupo de 71 homens que faziam parte, que elaboravam as leis e julgavam as questões da lei em Israel naquele período. E esse homem, mesmo fazendo parte desse grupo seleto, nós vamos ver mais adiante que ele era um homem rico. Nós vamos já chegar lá, mostrando que esse homem era um homem rico, era um homem importante, e esse homem, ele vai, inclusive, no transcorrer dessa jornada, ele vai defender Jesus. Então esse homem, apesar de ter todos esses pré-requisitos, um homem importante, fazia parte da seita, ele era do Sinédrio, apesar de toda a importância dele, esse homem, irmãos, tinha uma grande dúvida. Esse homem não sabia se estava salvo, levando-se em consideração que esse homem, ele era doutor na lei. Era o homem que conhecia toda a lei judaica, e como um bom fariseu, como um homem que fez um voto para ingressar no farisaísmo, daquela época, irmãos, para ingressar no farisaísmo, havia necessidade de que os componentes, os pretendentes, eles fizessem um voto, e esse voto deveria ser testemunhado por 2 ou 3 pessoas, para que aquele cidadão, ele pudesse ingressar na seita dos fariseus. Então esse homem, apesar de tudo isso, de conhecer toda a lei mosaica, toda a lei júnior vindo de Moisés, mas além disso, esse homem, como todo bom fariseu, ele conhecia também 600 preceitos, porque a seita dos fariseus, além de conhecer a lei de Moisés, a lei judaica, a lei mosaica, eles também faziam comentários, pastor Robert, a respeito da lei. E os comentários, Elton Júnior, irmã Lucivânia, viravam parte integrante como preceitos. Eles comentavam cada lei, cada parte da lei mosaica, e eles chegaram a elaborar 600 preceitos. Então era um homem conhecedor da lei, profundamente conhecedor da lei.
e ele era, irmãos, um homem religioso, era um homem seguidor de uma forma total da seita a qual ele participava, da mesma forma que o apóstolo Paulo também era da seita dos fariseus. Então eles defendiam a lei e os preceitos como algo vital para a vida deles. Mas apesar de tudo isso, irmãos, era apenas um homem religioso. Era um homem religioso. E nós, o que nós aprendemos aqui nesse momento da exposição da palavra? Que nós devemos ter um cuidado muito grande, irmãos, de não nos tornarmos apenas pessoas religiosas. Ele, o personagem Nicodemos, me permite, irmãos, o nosso personagem Nicodemos, ele era um homem religioso, não se discute, um homem que seguia a lei mosaica, obedecia aos 600 preceitos, mas esse homem era apenas um religioso. E aqui, irmãos, nós aprendemos que nós devemos ter um extremo cuidado de não nos tornarmos apenas religiosos. Muitas vezes nós pensamos que ingressar numa determinada denominação religiosa, participar de todo o ritual das denominações, estar inscrito como membro efetivo da igreja, participarmos da Santa Ceia, termos sido batizados, descido às águas, participar da Santa Ceia, participar do vocal, do círculo das mulheres, da mocidade. Nós não podemos, irmãos, cair no erro de achar que com isso nós estamos salvos. E o personagem vai nos mostrar, irmã Raíssa, que ele, apesar de tudo isso, era um homem que não estava salvo, era um homem que não tinha certeza da sua salvação. Então nós devemos ter um cuidado muito grande e devemos, inclusive, irmãos, nos examinarmos. O apóstolo Paulo vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, examine-se. Nós devemos, irmãos, nos examinarmos a nós mesmos. Devemos fazer a nossa autoavaliação. E Nicodemos, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar desse homem que ele levava multidões acompanhando a sua doutrina e o seu ministério, ele queria saber, irmão, ele queria saber se ele estava salvo. E o texto vai dizer, narrado por João, que esse homem, esse personagem massa chamado Nicodemos, ele resolveu ir até Jesus. E aqui o que nós aprendemos? Que quando temos dúvida a respeito de doutrina ou algo sobre a nossa vida espiritual e a salvação, nós devemos buscar a quem pode resolver e responder para nós. Aqui Nicodemos, apesar dele ter a sua metodologia, mas ele procurou a Jesus. Ele procurou, irmãos, a quem poderia trazer uma resposta para aquele homem. Ele queria saber se estava salvo. E ele, ao se encontrar, o texto vai dizer que de noite, Júnior, ele foi ter com Jesus. Claro que isso pode ser explicado pelos estudiosos, que esse homem resolveu ir até Jesus à noite. O texto diz que de noite ele foi até Jesus. Não importa, irmãos, como nós busquemos a Jesus, mas que nós busquemos uma resposta em Jesus. E ele queria essa resposta, claro, pela alta relevância daquele personagem, pelo poderio. O texto vai dizer, inclusive, que ele era um dos principais dentre os fariseus. Claro que aqui, Elton Júnior, o autor João não está colocando um dos principais como sendo um sentido monárquico, príncipe, não. Ele era um dos principais da sinagoga dos fariseus. Então esse homem, devido à sua riqueza, até mesmo por fazer parte do sinédrio, um grupo seleto e um grupo que rejeitava Jesus, para o sinédrio e para a seita farisaica, Jesus ele era um falso profeta. Olha só, irmãos, Jesus ele era um embusteiro, era um mentiroso.
para os judeus, para os fariseus. Jesus era apenas um falso profeta, e esse homem, ele estava se expondo por fazer parte do sinédrio. Ele estava se expondo a ser visto mesmo à noite e ser alvo de críticas. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, têm às vezes vergonha de ir até Jesus, de vir a uma denominação, a uma congregação. Pasmem, irmãos, mas ainda há jovens que têm vergonha de portar a palavra. Há um hábito, não sei se aqui também existe, pastor, há um hábito dos jovens nem sequer portarem mais o livro santo, o livro sagrado. Agora é o celular. Quando diz assim, referência tal, ao invés de abrir o livro santo, estão abrindo o celular. Quem sabe até tentando esconder o livro sagrado, porque talvez, irmãos, depois do culto, alguns irmãos vão até as pizzarias, às sorveterias, aos restaurantes, e isso às vezes não querem aparecer portando o livro santo, o livro que deveria ser o nosso símbolo, porque ele é a nossa bússola. O grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, vai dizer: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor. E o mesmo salmista no Salmo 119, ele vai dizer: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é a palavra, irmãos, e esse homem, a semelhança dele, muitas pessoas vêm ao templo sem trazer a palavra. Tudo bem, ainda são neófitos na fé, ainda não têm um total entendimento do que é a palavra, e nós precisamos aperfeiçoar rapidamente, porque a nossa arma, é a nossa espada, é a nossa bússola, é a palavra de Deus. É ela que nos traz a boa notícia, a boa nova da salvação. Então esse homem, cercado de todos os temores, foi de noite ter um encontro com Jesus. E ele ao chegar na presença do Senhor Jesus, ele vai saudar o Senhor Jesus, achando ele, na sua falta de conhecimento, que ele estava elogiando. Ele vai dizer: Rabi, sabemos que tu és mestre da parte de Deus, porque ninguém faz os milagres que tu fazes se não for da parte de Deus. Ali, pelo menos, o personagem Nicodemos estava até extrapolando o que o farisaísmo permitiria, do que o sinédrio permitiria, porque para o sinédrio, vocês já ouviram nesta noite, Jesus era um embusteiro, era um mentiroso, era um falso profeta. Mas ele, ao atribuir o nome de Rabi, mestre, para Jesus, ele estava até desrespeitando a pessoa de Jesus. Certa vez, Elton Júnior, Jesus conversando com os discípulos, e Jesus indaga: o que eles dizem que eu sou? O que eles dizem que eu sou? Mestre, Senhor, eles dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é um profeta que voltou. Aí Jesus, ele aponta o dedo para Pedro, que era o mais extrovertido, aquele que geralmente é o que respondia primeiro. Disse: o que tu dizes que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, não satisfeito apenas com aquela afirmação de Pedro, disse: Pedro, não foi carne nem sangue que tu revelou isso, foi meu Pai que está no céu. Então Jesus, o próprio Filho de Deus, sendo confundido por Nicodemos como apenas um profeta, como apenas um rabino, como apenas um mestre da seita, mais um mestre da seita dos fariseus. Até aquele momento, Nicodemos não tinha um entendimento de que ele estava ali falando
com o Filho de Deus. Da mesma forma, pastor Robert, que a mulher samaritana não entendeu a princípio que era Jesus que estava diante dela, o Jesus prometido no Antigo Testamento, o Jesus prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Ela não sabia, mas bastou conversar, bastou conhecer mais a Jesus, que ela pôde perceber que estava diante do Filho de Deus. Então, meus amados, esse homem, ele tenta ser cortês com Jesus, mas Jesus que lê a mente, que lê o pensamento, que sabe o que cada um dos irmãos nessa nave do templo está pensando nesse momento. Jesus sabe tudo. Antes mesmo que o pensamento seja formulado, Jesus leu na mente dele qual era o anseio, qual era o desejo daquele homem chamado Nicodemos. E Jesus, ele já vai fazer uma parte dispensando aqueles elogios não muito corretos de Nicodemos, e o nosso Senhor, ele vai dizer, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, Jesus, ele foi direto ao ponto. Júnior, Jesus foi direto ao ponto, porque Jesus já sabia, irmãos, qual era o anseio daquele homem chamado Nicodemos. Ele queria saber se estava salvo. Então Jesus já disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E a isso, irmãos, no versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Veja só, irmãos, Jesus vai aparteá-lo mais na frente, indagando dele, dizendo, tu és um doutor na lei e não compreendes estas coisas. Então ele usou aqui, irmãos, um artifício jurídico para tentar nivelar a conversa com Jesus. Na realidade, irmão, ali Nicodemos pensava e achava-se no mesmo patamar, pastor J. Abreu, no mesmo nível de Jesus. Ele pensou, eu sou rabino, eu sou mestre em Israel, esse moço, esse senhor também é mestre. Ele estava tentando manter uma conversa no mesmo patamar com Jesus, mas pura falta de conhecimento de Nicodemo. Ele disse, como pode o homem adulto, tá? Se fosse eu, um homem de 60 anos, 1,70 m de altura, diz até que eu não tenho 1,70 m, né? Então, como pode um homem voltar ao ventre materno e nascer segunda vez, né? Então, ele quis ali desconstruir, e isso há um termo jurídico na língua latina, que é o argumento reducti ad absurdum. Ele quis reduzir o argumento de Jesus ao absurdo. Olhe só a pretensão de Nicodemos, nivelar o debate com o Rei dos Reis, com o Filho de Deus. E ele quis argumentar com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele vai dizer, ele vai fazer a réplica da afirmação, né? Da afirmação de Nicodemo. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui, irmãos, um ensinamento mais do que especial para nós, nesta noite, a respeito dessa doutrina fundamental para nós, que se nós não a entendermos, se nós não compreendermos bem esta doutrina, nós podemos perder, inclusive, a nossa salvação, por falta de conhecimento. O profeta Oséias, Deus vai falar pela boca do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, Deus vai dizer que por falta de conhecimento, o meu povo perece. Por falta de conhecimento, a igreja está perecendo. Por falta de conhecimento da palavra, irmãos. Nós precisamos mergulhar na palavra. O Salmo número 1 vai dizer, devemos meditar na palavra dia e noite, para nós obtermos o conhecimento escriturístico da palavra. Então o Senhor Jesus, ele vai falar que aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, jamais verá o reino de Deus.
Irmãos, aqui está um ponto importante para muitos de nós, irmãos, dessa noite. Muitos de nós que compomos a cristandade moderna, que estamos nas denominações, compondo, enchendo as naves dos templos de membros. Nós precisamos entender, irmãos, essa doutrina. E eu aqui, debaixo da luz do Senhor, o Espírito Santo, eu pretendo que nenhum irmão nessa noite, que ainda não conhecem profundamente essa doutrina, que não saiam com dúvida mais, que possam até, a partir dessa noite, se tornarem mestres e professores para ensinar a respeito dessa doutrina tão fundamental para todos nós. E aqui Jesus vai dizer: aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito. Por que, pastor Robert, que Jesus abordou dessa forma? Porque os judeus conheciam, Elton Júnior, o batismo de João, o Batista. Eles conheciam o batismo de João, que era o batismo do arrependimento, era o batismo que mergulhava nas águas, e eles ali, de uma forma simbólica, enterravam na água o velho homem, e saía dali da água uma nova criatura, um novo homem, um ser espiritual. E eles conheciam apenas esse batismo, o batismo nas águas, o batismo de João. Tanto que os discípulos vão indagar mais na frente um pouco, no ministério de Jesus, se o batismo de Jesus era semelhante ao batismo de João. E vai ser explicado para eles que o batismo de Jesus era nas águas, mas também era no Espírito Santo. E isso, irmãos, nos leva a uma conclusão muito terrível nos tempos atuais. Há muitos irmãos na cristandade que ainda não passaram pelo novo nascimento, mas missionário, pastor Elton, eu já fiz a minha pública profissão de fé, eu já aceitei publicamente ao Senhor Jesus, eu já sou membro da igreja, sou membro efetivo, eu desci as águas, eu me batizei nas águas. Irmãos, nada disso salva, irmãos. Nada disso salva, porque a salvação, irmãos, não é por obras. Enquanto nós, Júnior, fiarmos a nossa fé e a nossa salvação em atos, né, de justiça, nós não entendemos ainda a mensagem do novo nascimento. Então, não é o batismo que nos salva, não é descer as águas que nos salva, não é participar da Santa Ceia que nos salva. E isto, o pastor Robert tem criado a compreensão errada desse ensinamento, tem feito com que muitos irmãos se percam no caminho, muitos irmãos se extraviam no caminho, da mesma forma que o povo judeu, ao sair da escravidão do Egito, eram mais de 3 bilhões de membros, eram mais de 3 bilhões de judeus, apenas 2 chegaram na terra prometida, na terra de Canaã, porque todos os outros tombaram na caminhada, todos tropeçaram na caminhada, porque não compreendiam aquilo que o Senhor Deus estava ensinando para eles. E nós não podemos, irmãos, cair no mesmo erro do povo judeu, nós tombarmos no caminho. Quantas pessoas, isso não é dentro de uma denominação, é de um modo geral da cristandade, muitas pessoas ainda não receberam o Espírito Santo, não receberam o selo do Espírito Santo, estão ainda no meio do caminho, sujeitos de tombar. E o apóstolo Paulo vai nos advertir e dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Basta estar de pé, irmãos, para nós termos o risco de cair. Por isso Paulo vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mergulhe na palavra, medite na palavra, aprenda a palavra, para que nós possamos nos manter de pé, compreendendo a perfeita e boa vontade e o amor de Deus nas nossas vidas. Então, nós devemos compreender
que nós precisamos do batismo, nós precisamos fazer parte de um rol. A própria palavra vai dizer que é bom que congreguemos. A palavra nos orienta, porque há muitos desigrejados, há pessoas que entendem, irmão, que podem ser crentes em suas casas. Eu tenho um irmão que tem esse entendimento, que ele pode servir ao Senhor em casa. São chamados desigrejados. Existem muitos irmãos nossos desigrejados, achando que podem servir a Deus em casa. Irmãos, o reino de Deus, ele exige uma proximidade maior, exige um comprometimento maior, um compromisso. Nós somos chamados para compormos um exército. O exemplo maior é o escrito de Ezequiel no capítulo 37. Nós éramos como aquele vale de ossos secos, aonde o Senhor Deus disse: profetiza, Ezequiel, prega sobre esses ossos secos. E à medida que Deus ordenava a Ezequiel que ele profetizasse e pregasse sobre aqueles ossos secos, aqueles ossos começaram a dar sinais de vida, começou a haver barulho de ossos. Muitas vezes, irmão, nós após a proclamação da palavra, nós passamos a ver barulho. Os irmãos, ouvindo a palavra, começam a dar sinais, Márcia, os ossos ali se juntando, simbolizando o nosso ajuntamento. Pessoas que ouviram a proclamação da palavra, já estão vindo para a igreja, já estão portando a palavra, já estão louvando, já estão dando glórias a Deus. Então são os barulhos dos ossos que estão revivendo, mas Deus vai continuar a insistir com o profeta Ezequiel, dizendo: profetiza, continua profetizando sobre esses ossos, até o ponto final, irmão, quando o Senhor Deus vai dizer, clama ao Espírito Santo, clama, porque nós precisamos, irmãos, dessa consumação. Quando Jesus recebe na cruz os nossos pecados, nós imputamos os nossos pecados em Jesus da cruz. Ali é a primeira etapa. Alguns estudiosos chamam da imputação, a doutrina da imputação, imputar em Cristo os nossos pecados. Mas não acaba ali, irmã, não acaba ali esse ensinamento. É preciso que algo venha de Jesus para nós. E o que é que vem de Jesus para nós? A sua justiça, porque só Ele cumpriu a lei, só Ele cumpriu a exigência da lei de Deus, e como isso não poderia ser feito por nenhum homem, apenas Jesus, o homem perfeito, o homem sem mancha, o homem sem pecado, o homem sem dolo, apenas Ele. Por isso a Escritura vai dizer que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, haveria de sair também por um homem, e um homem que ao mesmo tempo fosse homem e fosse 100% Deus. Então, irmãos, nós precisamos dessa compreensão, porque o Espírito Santo é que é o selo, após o batismo, nascer das águas, após o batismo, tá? Nem sempre descer nas águas, o Espírito Santo é derramado. Quando Pedro estava pregando aquele sermão maravilhoso, milhares de pessoas ouvindo a pregação. Até hoje, pastor, eu fico me perguntando, fico vendo a manifestação do Espírito Santo, um pregador, Pedro, pregando para milhares de pessoas, sem um microfone, sem caixa de som, sem um carro de som, e alcançando milhares de pessoas. Porque isso, pastor Elton, missionário Elton, porque o texto vai dizer que naquele dia, naquela pregação, mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus. E no dia de Pentecostes, mais uns dias adiante daquela pregação, já foi acrescido mais, já eram mais de 5.000 convertidos. Aí naquele dia o Espírito Santo desce sobre todos aqueles convertidos, e o narrador vai dizer que como labaredas de fogo iam pousando sobre aquelas cabeças, e cada um recebia o Espírito Santo. Irmãos, vocês já observaram, de um modo geral,
às vezes nós vemos crentes, irmãos entregarem, aceitarem a Jesus publicamente, o pastor faz o apelo e aquela pessoa levanta o braço, diz: eu aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Vocês já observaram, irmãos, que muitas dessas pessoas não prosperam na caminhada, não prosperam na vida cristã, e muitos até abandonam. O Instituto Moody dos Estados Unidos tem um estudo lá muito interessante e terrível o resultado dela, que 95% daqueles que confessam a Jesus como Senhor abandonam a fé. 95% dos crentes que proferem a Jesus como Senhor, que aceitam a Jesus como Senhor, 95% abandonam a fé. Abandonam a fé porque a obra não foi completada ainda. Mas nós cremos, irmãos, no Escrito Sagrado, que diz que aquele que começou boa obra em nós, há de quê, irmãos? Há de completá-la, há de terminar. E é essa a nossa esperança, que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la. É a nossa fé, é a nossa parentela que ouve a pregação e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Quanto nos preocupa a nossa parentela, pessoas que já ouviram o sermão, a pregação da palavra e não aceitaram a Jesus. Irmãos, aquele que começou boa obra há de completá-la, nem que seja no dia da morte, eles lembrarão da pregação e aceitarão a Jesus. Aquele ladrão na cruz, à direita do Senhor Jesus, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, a mesma afirmação que Pedro fez, movido pelo Espírito de Deus. Aquele ladrão teve na cruz e ele foi salvo. Claro que nós não vamos deixar para o último minuto do segundo tempo para nós sermos salvos. Nós não temos uma evidência na narrativa de João que esse homem foi salvo, mas há evidências que esse homem de fato compreendeu a pregação de Jesus. Da mesma forma que a mulher samaritana compreendeu e ela deu logo sinais, quando ela soube e se convenceu que ali era Jesus, quando ele disse: se tu beberas da água que eu te der, jamais tu terás sede. Ela entendeu que era Jesus. Imediatamente ela largou o cântaro ali à beira do poço de Jacó e foi para a cidade de Samaria pregar Jesus. Porque isso, irmãos, é uma característica dos salvos: proclamar, testemunhar. Irmãos, quando nós vemos crentes que já têm anos de igreja, década de banco de igreja, e jamais trouxeram uma alma para Jesus, irmãos, passem a suspeitar que alguma coisa está errada, porque os sinais, as evidências da salvação é trazer almas para Jesus. Almas para Jesus. Não podemos nos acostumar e achar que apenas o templo é o suficiente para a obra. Nós temos que ter frutos, nós temos que trazer almas para Jesus. Nós fomos alcançados pelo poder da pregação da palavra, e é pela pregação da palavra que outros irão chegar ao arrependimento, irão chegar à conversão, à salvação. É preciso que nós nos movamos, irmãos. É preciso que o novo convertido tenha amor pelas almas, que ele tenha amor, que ele tenha prazer de buscar almas para se renderem aos pés de Jesus. Isso é o sinal dos salvos, proclamar boa nova. Jesus e Deus estão procurando verdadeiros adoradores, e a palavra vai dizer que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então nós precisamos ter frutos, irmãos. Quase encerrando, irmãos, porque o perigo de não termos frutos, os irmãos sabem, certa vez Jesus estava indo com os seus discípulos, percorrendo uma estrada, indo para outra cidade, e Jesus, ele teve fome, sentiu fome, ele quis se alimentar, e ele viu que havia uma figueira ali ao derredor dele, e ele procurou, irmã, um fruto naquela árvore, ele procurou um fruto
E o texto vai dizer, irmão, que ele não encontrou esse fruto, não havia um fruto naquela árvore, e o Senhor se entristeceu, e o Senhor amaldiçoou, a própria palavra amaldiçoa esses crentes improdutivos, e após ser amaldiçoada aquela árvore sem fruto, quando os discípulos voltaram com Jesus do destino, na volta observaram que aquela figueira estava seca, estava pronta para ser jogada no fogo. Por quê? Porque ela não tinha fruto. Cuidado, irmãos, precisamos frutificar, precisamos ter frutos no reino de Deus. Existe um louvor na harpa cristã, é o louvor 17 da harpa cristã. Quando eu ouvi, pastor Robert, esse louvor pela primeira vez, irmãos, atravessou minha alma, atravessou meu coração, e o refrão, irmã, desse louvor é assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Irmã, rasgou minha alma, atravessou que nem uma espada cortante de 2 gumes a minha alma, porque a pergunta que não quer calar: posso, tendo mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Irmãos, nós não poderemos comparecer à presença de Jesus, seus frutos, irmãos, nós temos que apresentar frutos. Jovens, tragam frutos para Jesus. As irmãs, tragam frutos para Jesus. Jovens, tragam frutos para Jesus. Proclamem esse reino, alcancem novas almas. Irmãos, tem pessoas sem Jesus no nosso lado, no nosso emprego, ao lado da nossa casa, da faculdade, na escola. Há pessoas do nosso convívio que nunca ouviram falar de Jesus. E a cristandade está parecendo mais, pastor Robert, um filme de 007, que as pessoas não sabem se aquele cristão é crente ou não. São verdadeiros agentes secretos. Ninguém sabe no emprego que eles são crentes, ninguém sabe na escola que ele é crente. É tão disfarçado, ele nunca anda com a palavra, ele nunca fala da palavra. São os agentes secretos, e a cristandade está cheia disso. E a palavra vai dizer, irmão, de uma forma de advertência, que a boca fala do que o coração está cheio. Cuidado, irmãos, o que nós falamos, a boca está cheia do que a boca fala, do que o coração está cheio. O que é que nós andamos falando? Às vezes eu tenho uma curiosidade, irmãos, de ficar perto assim da mocidade e ouvi-los. O que eles estão falando? Pode ser que saia ali qualquer tipo de assunto, o jogo do Vasco com o Flamengo, o que foi que o Lula falou, o que é que vai acontecer com o Bolsonaro, mas não sai nada do livro santo. São pessoas que não foram afetadas pelo Espírito Santo. Porque, irmãos, para encerrar, uma característica, o Espírito Santo, Elton Júnior, ele precisa, a nossa mente precisa ser afetada por ele, porque a nossa conversão não é apenas, nós usávamos roupas curtas, agora não usamos mais. Nós mentimos, agora não mentimos mais. Bebíamos cerveja, agora não bebemos mais. Usávamos drogas e agora não usamos mais. Não é só isso, irmãos, não é só isso. É preciso uma mudança da mente. Se o Espírito Santo ainda não impactou a sua mente, você corre um sério risco de não ter passado pelo novo nascimento. Por isso, irmãos, examinemo-nos a nós mesmos. Examinemo-nos para que nós possamos detectar ainda o problema em tempo de ser resolvido. Senão, irmã Lucivânia, naquele terrível dia, Jesus poderá dizer para nós: não vos conheço. Muitos dirão naquele dia: mas eu profetizei, Senhor, eu preguei a tua palavra, eu era uma membra cadastrada na igreja cristã evangélica, na terceira igreja, eu era da Assembleia de Deus Missão, eu era da Assembleia Ministério do Guará, eu era presbiteriano. Jesus vai dizer: não vos conheço, malditos, eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Irmãos, todos aqueles que não compreenderem essa doutrina, todos aqueles que não forem afetados na mente
por essa palavra, por essa doutrina, correrá o risco, irmão, naquele dia, de serem apartados para a esquerda de Jesus. Irmãos, e não é isso que nós queremos. Então, irmãos, que essa palavra nessa noite possa trazer esse conhecimento para nós, e que nós hoje à noite ainda perguntemos a nós mesmos, examinemos a nós mesmos, como é que está a nossa situação. Eu sou apenas um ouvinte da palavra, eu sou um ouvinte que tem frutos, eu sou um ouvinte que não tem frutos para Jesus, eu sou uma pessoa que descia as águas, Júnior, será que eu recebi o Espírito Santo? Ou eu sou mais um desses que está perdido no meio do caminho? Irmãos, que essa palavra nos conforte nessa noite e que ela nos incomode tremendamente nesta noite, que hoje à noite nós saiamos desse templo preocupados. Eu digo às vezes, pastor Robert, eu fico muito preocupado quando vejo os irmãos saírem de uma pregação, de um sermão poderoso, e os irmãos estarem sorrindo depois do culto, tapeando os ombros, se confraternizando. Tudo bem, nós temos que nos confraternizar, mas a situação é de perigo, irmãos. A passos largos, a nossa família está caminhando para o inferno. A passos largos, a humanidade está caminhando para lotar o inferno. Isso é um problema nosso. Jesus colocou em nós esta responsabilidade. Que nós, a partir de hoje, compreendendo essa doutrina, essa mensagem, que nós realmente passemos pelo novo nascimento pregado por Jesus para Nicodemos. Aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, jamais verão o reino de Deus. Eu agradeço nesse momento a Deus o Pai, a Deus o Filho Jesus e a Deus o Espírito Santo por essa riquíssima oportunidade que tive nessa noite, agradecendo, sem esquecer ao nosso pastor, ao anjo da igreja, o presidente da denominação, por essa riquíssima oportunidade, e já antecipadamente me colocar à disposição do amado pastor para outras oportunidades, para trazermos uma palavra da Escritura Sagrada. Irmãos, eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor. Glória a Deus. Eu peço que todos juntos vamos. Glória a Deus, irmãos. Todos juntos. Glória a Jesus. E glória ao Espírito Santo.